Olá, eu sou Nina Luz e hoje eu vou contar uma história para vocês muito linda. Se chama A Caçadora de Histórias. E ela diz assim: Era uma vez. Não, opa, era não, é uma vez. Essa é a história de Amélie, uma criança muito inteligente que adora brincar. Amélie amava subir nas árvores, era sua brincadeira favorita. Todos os dias, quando ela chegava da escola, fazia todo o seu dever e depois que ela descansava, ela ia lá para o quintal. Sim, lá atrás, onde tinham árvores frutíferas, gostosas, com sombras bem frondosas. E lá a Amélie subia nas árvores. Ela amava, porque toda vez que subia na árvore, ela podia fechar os olhos e sentir o vento tocando seus cabelos, tocando seu rosto. E ali ela imaginava que estava voando e visitando vários países, lugares distantes, pessoas distantes. E assim ela podia viajar pelo mundo. Todos os dias, Amélie ficava observando para ver qual era a árvore que ela conseguia subir. E todos os dias ela tentava subir em uma árvore nova. Mas um belo dia, Amélie tentou subir em uma árvore e ela não conseguiu. Ela escorregou e caiu da árvore. Então, a sua mãe, muito preocupada com ela, a proibiu de subir em árvores e disse: a partir de hoje, Amélie, você não vai mais subir em árvores, é muito perigoso. Então, Amélie nunca mais pôde subir nas árvores. Amélie ficava imaginando como seria ser adulto. Porque os adultos podem fazer tudo, então eu quero crescer, dizia Amélie. Quero crescer porque quando eu for adulta eu vou poder fazer tudo o que eu quiser. Porque estão sempre me proibindo de correr, de subir nas árvores, de fazer coisas que eu gosto, porque dizem ser muito perigoso. O tempo passou, Amélie cresceu, se tornou uma linda mulher. E todos os dias, quando Amélie acordava e olhava no relógio, ela percebia que estava atrasada. E era um corre para lá, corre para cá. Amélie vivia correndo para todos os lados. Estava atrasada para ir à escola, estava atrasada para ir trabalhar, estava atrasada para ir à faculdade. Assim Amélie foi crescendo, sempre atrasada. Porque o seu tempo não era igual ao das outras pessoas. Eram tantas obrigações o tempo todo que Amélie estava sempre comprometida em fazer tarefas. Nada de diversão, nada de subir em árvores, nada de correr. Ela se esqueceu de como era bom ser criança e do seu sonho que quando crescesse poderia fazer tudo. Então Amélie começou a ficar muito triste. Todos os dias tinha que correr para o trabalho, tinha que correr para ir à faculdade, tinha que correr para ir para o cursinho de inglês. Era sempre correndo, mas nunca para se divertir. E com toda essa correria, ela se cansou. Foi ficando triste, tão triste que não tinha mais vontade de fazer nada. Com toda aquela tristeza, Amélie um dia resolveu que não poderia mais estar assim. Perto da sua casa tinha um parque bem grande, onde as pessoas iam caminhar, levar as crianças para brincar. Então Amélie decidiu ir nesse parque. Quando estava lá, observou bem e encontrou uma árvore muito linda, muito grande, que tinha uma sombra muito gostosa. Então Amélie se sentou debaixo dessa árvore e ficou ali, triste, porque não sabia mais o que fazer, não sabia por que estava ali, e começou a olhar tudo à sua volta, olhou para a árvore,
mas nada fazia sentido para Amélie. Aquela tristeza tomava o seu coração. Amélie, olhando para o chão, de repente escutou um barulho. Era diferente. Começou a olhar em volta para ver o que estava acontecendo. Tinha algumas risadas e crianças gritando. Então, lá longe, bem longe, o que está acontecendo? Algumas pessoas em volta, crianças correndo e sorrindo. Tinha uma pessoa muito grande. Como essa pessoa é grande? Disse Amélie, espantada. Quando a pessoa foi se aproximando mais, Amélie percebeu que a pessoa não era grande assim, de verdade. Ela percebeu que ela estava sobre pernas de pau. Olha, eu nunca antes tinha visto uma pessoa em pernas de pau. Ela ficou muito admirada. E essa pessoa passava para lá e passava para cá, e as crianças passavam correndo atrás, e tinham balões e cores. Então Amélie decidiu ir até lá para conversar, para saber, para entender por que havia tanta alegria naquele lugar. E quando ela foi se aproximando, ela observou e viu que era uma moça na perna de pau, uma mulher. Então Amélie, bem curiosa, chegou bem pertinho e disse: Ei, você! O que você está fazendo aí? E a mulher disse: Eu estou brincando. Brincando? Brincando de quê? Eu estou brincando com as pernas de pau. Você sabia que as pernas de pau são um brinquedo muito, muito divertido? E que ela é tão ancestral que não se sabe nem a data de quando ela foi inventada. Mas ela era usada por muitos povos antigos para várias finalidades. E ela passou a contar para Amélie o que poderia fazer com a perna de pau. Além de colher frutas, de arrumar coisas na casa e trocar a lâmpada, ela também poderia pendurar coisas para decorar e brincar, andando, dançando e se divertindo. E disse a Amélie também que tinham outras pessoas que faziam até malabarismo em cima da perna de pau e acrobacias também. Então a Amélie ficou tão empolgada, que parecia que tinha se tornado criança novamente. E ela disse a essa moça: Será que eu posso experimentar? Será que eu consigo subir? Eu gostaria tanto de sentir isso também. Então, a moça de cabelos longos disse: Sim, Amélie, você pode. Ela tirou as suas pernas de pau e as vestiu em Amélie. A segurou pelas mãos e logo Amélie estava lá em cima. E ela, meio desequilibrada, andando para lá e para cá, sem saber muito como fazer, foi ouvindo as instruções de sua nova professora. Logo, Amélie, como era muito esperta, estava andando sozinha. E ela começou a andar pelo parque. E a olhar as nuvens, e a olhar as crianças, e a olhar tudo com outro olhar. Então Amélie se recordou quando era bem pequenininha, uma criancinha, e ela subia na árvore. E lá de cima ela fechava os olhos e sentia o vento tocando nos seus cabelos e tocando o seu rosto. E ela podia imaginar que estava viajando para bem longe, para conhecer outros lugares e outras pessoas. Então, Amélie disse: eu preciso disso. Mais que depressa, Amélie comprou um par de pernas de pau e começou a treinar e treinar e treinar. Então, toda vez que Amélie andava sobre as pernas de pau, ela se tornava criança de novo. E ela parou assim de ficar correndo para lá e para cá, apressada, porque tinha que fazer um monte de coisas. E arrumou um monte de tempo para voltar a brincar de novo. E até hoje se pode ver Amélie por aí andando com as suas pernas de pau. E de vez em quando Amélie faz gigantes bolhas de sabão. Sabe para quê? Para
mandar assim recados para as pessoas bem distantes. Para a vovó, para o vovô, beijinhos, corações, amor, para casais românticos. Você quer ver? Então vem cá, eu vou te contar essa história. E ela é uma história de amor. Amor verdadeiro por si mesma. Isso mesmo. E você sabia que as pernas de pau são feitas de árvores? Mas espera aí. Para fazer uma perna de pau a gente precisa cortar árvores, não é mesmo? Sim, precisamos cortar árvores, mas nós podemos plantar árvores também. Então nós vamos pegar sementes e sair plantando árvores pelo mundo, para que nós possamos usá-las para realizar os nossos sonhos. Mas o mundo precisa delas, porque precisamos respirar, precisamos de sua sombra. É assim? Termina essa história como é uma vez a contadora de histórias. Fechava o olho e ela sentia o vento batendo no seu rosto e batendo no seu cabelo. Quem gostou da história, levanta a mão lá em cima. E faz um coração pra mim assim. Olá, eu sou Nina Luz e eu sou artista circense. Sim, eu ando de perna de pau, mais conhecida por aí como pernalta. Mas além disso, eu faço pirofagia, eu cuspo fogo e sou fotógrafa. Gosto de cantar também e gosto muito de contar história. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história com a perna de pau. Tudo começou mais ou menos no ano de 2010, quando eu comecei a fotografar os espetáculos da CIA Boca do Lixo. E eles faziam um trabalho muito lindo com o circo e com as pernas de pau. Eles davam oficinas de perna de pau em algumas escolas. E eu ia lá para fazer os registros. E eu me apaixonei, primeiro pelo circo e depois pela perna de pau. Mas eu nunca tinha experimentado até o ano de 2015, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, para trabalhar numa mostra de cinema onde eu fazia o registro fotográfico. Então, eu conheci lá a Raquel Poti. A Raquel Poti é uma grande maestrina da perna de pau. E na ocasião, ela me convidou para trabalhar com ela, para fazer os registros fotográficos dela e trabalhar um pouco de produção também. E uma das atividades que eu deveria fazer seria aprender a andar de perna de pau. E assim aconteceu. A Poti me ensinou tudo o que ela sabia e mais um pouco. E eu aprendi muito sobre esse brinquedo ancestral que foi transformador na minha vida. Eu não só aprendi a andar sobre ele, como eu aprendi a dançar, a fazer malabares, a praticar outras atividades. E hoje eu pratico algumas atividades na perna de pau. Faço espetáculos, contação de histórias, intervenções artísticas, tudo sobre a perna de pau. Um pouquinho de pirafogia e é bem lindo. Mas esse instrumento transformou a minha vida não só na parte física e na parte de trabalhos, né? Como na minha profissão, mas também como na minha vida espiritual. Para mim, ele é um instrumento que trabalha um lugar dentro de mim onde eu encontrei a minha criança interior. E ele fez uma transformação muito grandiosa na minha vida. Não se sabe muito ao certo quando a perna de pau foi inventada e nem quem a inventou. Mas sabemos que os povos originários
Os povos africanos sempre usaram a perna de pau com uma finalidade muito maravilhosa, para trabalhar nas colheitas, para trabalhar também com... Por quê? Não se sabe muito quando a perna de pau foi inventada, mas sabemos que os nossos povos originários e povos muito antigos já a usavam com várias finalidades, assim como trabalhar na colheita, para trabalhar em terrenos alagados, para ritos de passagem, casamentos e funerais. A perna de pau foi um instrumento transformador. Eu viajei vários estados do Brasil, o Peru, Equador e Colômbia, fazendo arte sobre a perna de pau, me apresentando em festivais, eventos e contando bastante história de autoria minha, nas escolas, nas creches, nas instituições e festivais por onde eu passei. Esse instrumento é muito transformador e eu, desde 2017, ofereço oficinas de perna de pau para que as pessoas também possam aprender a andar sobre esse brinquedo que é tão transformador. E assim trabalhamos também com carnaval, com alegria, mas a contação de história é uma coisa que toca muito meu coração, porque é muito lindo ver o olho da criança ou do adulto brilhar quando eu tô lá em cima contando aquela história de um outro lugar. E para mim é um prazer poder vir hoje contar a minha história para vocês. Um pouquinho da minha história, da minha vida, com esse instrumento tão lindo que significa para mim um renascimento. Agradecida e até mais!